Perceba uma voz mais escura. Olha que interessante, hein? E aí, meus manos, vocês estão bom? Aqui é o professor Bruno Padovani. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ama aprender mais sobre as técnicas vocais dos seus cantores favoritos, saiba que você está no canal certo. Seguinte, hoje pela primeira vez aqui no canal do professor, K-Pop Demon Hunters. Mano, eu vi minha filha escutando isso aqui, cara. E sabe quando você ouve inconscientemente, você não tá prestando atenção na letra, no que as cantoras estão fazendo? Eu estava dirigindo, tava no carro, você tá ligado? Só que me impressionou, falei, mano, que é isso? Aí fui procurar saber um pouquinho mais. E falei, tenho que analisar isso aqui, porque tem que ser enaltecido que essas garotas estão fazendo, a forma que essas garotas estão cantando. Então vamos analisar how it's done. Mas antes de iniciarmos a nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e já aperta o like para fortalecer o canal do professor. Afinal, K-Pop Demon Hunters, ou como são chamados aqui no Brasil, guerreiras do K-Pop. Nada a ver, né, cara? Não sei por que eles não colocam caçadoras de demônios, tá ligado? Sei lá, acho que fica muito pesado. Eu acho que o pessoal aqui do Brasil não está preparado para esse tipo de universo, tá ligado? Bora analisar. Why are you so late? 50,000 fans are waiting for you. Huntrix. Ó, veja só. Isso aqui é um filme, né? Eu ainda não assisti. Como eu mencionei, eu tive um contato prévio aí com a música, ouvi de forma inconsciente. Me chamou a atenção, de certo modo, alguns pontos, o que me trouxe a analisar as vozes, os vocais dessas garotas. Ainda tenho que assistir o filme com a minha filha, ok. Mas, só pra eu ir me contextualizando, Huntrix provavelmente é o nome do grupo delas aqui no desenho, é isso? E o nome do filme é K-Pop Demon Hunters. Espero que eu esteja correto. Escuta aqui, ó. No battle. Iodel. O que é um iodel? Quando nós trocamos de forma abrupta, de forma bem rápida, de uma voz ativa para uma voz passiva, gera esse efeito. Presta atenção aqui no battle, ó. Sacou? Iodel. Uma técnica vocal. É uma ornamentação. Outro detalhe interessante. Beat. Presta atenção. Ela está cantando com voz ativa e no beat ela deixa a voz passiva. Percebe que tem um volume menor, tem menos massa na prega vocal, o que torna a voz mais fraquinha, mais frágil, mais delicada. Ouça. Sacou? Opa, olha no início do knocking. Escutou um sonzinho? Isso é um fry. Também é uma ornamentação, mas muito utilizada por cantores em início de frase, início de palavras. Muito interessante. Ouça novamente. Sacou? Essas aqui são as personagens, correto? Mira, Rumi e Zoe. Ok, estou me contextualizando. Vou chegar pra assistir o filme depois com a minha filha. Como você sabe todos esses detalhes? Perceba aqui no refrão como elas estão cantando com a voz ativa, tem mais projeção, tem mais volume. Para você entender,
como isso ocorre, imagina o seu braço esticado, certo? Imagina não, né? Estica o seu braço. Se você deixar ele solto assim, ó, isso aqui nós dizemos que é a prega vocal passiva, ela está molinha. Logo, quando o ar passar aqui pela laringe, o som que vai ser produzido, ele é pequenininho também, ele é bem suave. Agora, imagina esse mesmo braço, você contrair ele e enrijecer. Tá ligado? Agora mudou a história. Na hora que o ar passar, ele vai encontrar uma resistência. Logo, você vai ter que mandar mais ar. Mandando mais ar, aí sim vai fazer com que as pregas vocais vibrem, estando nesse estado de contração ativa, porque agora está ativamente contraída a prega vocal, e aí vai ser gerado um som mais forte, mais pesado. Entendeu? Você pode praticar isso. Veja só, usando esse gatilho aqui. Então, quando eu estou com um braço mole, eu tenho uma voz passiva, independentemente da região que eu estiver agudo, ou até mesmo no grave, ok? E aí, quando eu estou com a prega vocal ativa, os músculos da minha laringe estão se contraindo para firmar a minha glote. Aí eu tenho uma voz muito mais forte. Compreendeu? Voz ativa e voz passiva. Yeah, this plane's trashed. Okay, let's do this. Yeah, something about when you come from the ground that's so humble and high. Come to you bigger than a bunch of continuate injury on cooking here. Nothing to us. Run up your done up, we come up from sun up to sun, so come out to play. One in a way, we one in a million, we kill it, but really you want it okay. E, manos, cheio de atitude. Essa música é diferenciada, hein, cara? Meio que é rapeada, sabe? Tem a ver com rap. Você vai cantando falando palavras de forma muito rápida, tá ligado? Interessante. Aí chega no refrão, aí é algo mais melódico, tá ligado? Muito interessante a proposta. Ó, e ó, deu aqui de novo. Sacou? No Era também, ó. Sacou? Ringing in Your Mind, percebeu que a voz ficou mais levinha? Elas estavam cantando com a voz ativa e o Ringing in Your Mind ficou bem mais frágil. Entenda que o que eu estou falando aqui tem a ver com sinestesia, tá ligado? A sinestesia com S. Porque tem sinestesia com S e com C, pelo menos aqui no Brasil. E aí, o que eu estou dizendo é o seguinte: uma voz frágil, uma voz delicada, uma voz que é molinha. Mano, não tem como a gente ter certeza disso, no sentido de a voz não é tangível, você não consegue tocar a voz. Tá ligado? Ele é um fenômeno que ocorre aqui através dos sistemas pneumo, fono, articulatório. Então é produzida a voz, mas a gente não consegue, tipo assim, sua voz é amarela, sua voz é azul. Não, ela não tem cor, ela não tem forma. Você tá ligado? Então quando eu digo uma voz mais delicada, mais suave, mais frágil. Como assim frágil? Tem como quebrar a voz? Não, cara. Mas é uma sinestesia pra você tentar entender essa sensação do que você está ouvindo. Sacou? Ó, aqui na mix, na música, ficou bem lá atrás. Não trouxe pra frente essa voz, mas foi uma nota extremamente aguda. Vamos ouvir novamente, ó. I'm gonna show you. Vamos ver que nota que é essa. Sol. Vamos ouvir novamente. Isso mesmo, mano. Seria um Sol 5 do piano. Sol 4 de um teclado de 5/8, ou o Sol 15ª casa de um instrumento de cordas. Seria a primeira corda, tá? 15ª casa da primeira corda, da mizinha, de um instrumento de cordas, como o violão, a guitarra, afinada em 440 Hz. Vamos ouvir novamente, mas eu vou puxar um pouquinho pra trás pra eu ver como que tá a harmonia dessa música aqui. É isso mesmo.
Então, ó, o acorde é um sol menor, essa hora, tá? E a nota que está sendo cantada é aquele sol que eu mencionei mesmo. Agora vamos entender a execução, ou melhor dizendo, o que você precisa para conseguir executar aquela nota. Essa é uma nota extremamente aguda. Vamos pensar o seguinte, nós temos dois músculos que são responsáveis pelo agudo. Primeiro, os cricotireoides, tá? A porção reta e oblíqua que nós temos aqui na frente. O que estes músculos fazem? Quando eles se contraem, eles executam isso aqui, ó, que é o chamado movimento de báscula. Vou mostrar por um outro ângulo. Quando ocorre a contração dos cricotireoides, eles puxam a cartilagem tireoide para frente, onde a prega vocal está ligada. Tá vendo que a prega vocal está colada aqui nessa cartilagem? E então a prega vocal é esticada, ó. Tá vendo? Certo. Porém, a partir de um Dó 4, do teclado de 5/8, ou do Dó 5 do piano, ou do Dó 8ª casa da mesinha do violão ou da guitarra, afinado em 440 Hz, vale lembrar. Entra em ação outro músculo. Os cricotireoides não conseguem mais esticar a prega vocal, eles não conseguem mais se contrair, já estão no limite. Quem entra em ação, veja só, esse bonitão aqui. Quem? O xizinho? Não, os xizinhos são os interaritenoides oblíquos, não são eles que entram em ação, tá? Eles estão por cima de um outro músculo, tá vendo aqui, ó? Um músculo que está sozinho, alone. Ele é um único músculo impar da laringe. Ele é chamado de interaritenoide ou transverso, e a partir desta nota que eu mencionei, o Dó 5 do piano, ele começa a esticar a prega vocal para trás. Então veja só, aqui na frente eu tenho os cricotireoides se contraindo e puxando a prega vocal pra frente, e aí o interaritenoide transverso começa a puxar a prega vocal pra trás, sacou? Quanto mais nós esticamos a prega vocal, mais aguda é a nota que vai ser emitida. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo e tem o desejo de se tornar um cantor, aprender as técnicas vocais, ou você que já é cantor e quer aprimorar as suas técnicas vocais e aprender novas, ou até mesmo você aí, ó, que é professor de canto e deseja expandir o seu conhecimento a respeito da voz do ponto de vista anatomofisiológico, saiba que você pode fazer aulas aqui com o professor, beleza? Basta entrar em contato através do número que está na descrição do vídeo. Fechou? Vamos ouvir novamente, então, ó. Perceba uma voz mais escura. Olha que interessante, hein? Agora não tem apenas a ver com a laringe, tem a ver também com o trato vocal, certo? Tem a ver com as estruturas supraglóticas. O que é isso? Glote é onde estão as pregas vocais, tá? Quando as pregas vocais se tocam, deixa eu usar novamente minha laringe para exemplificar para você. Quando ocorre isso aqui, ó, tá vendo que uma prega vocal tocou na outra, nós dizemos que formou-se a glote, certo? Tudo que estiver nessa região será chamado de glótico. Tudo que estiver abaixo, subglótico. Tudo que estiver acima, supraglótico. Então, agora eu estou a dizer o seguinte. Para chegar nesse som assim, mais escuro, o que nós temos que fazer? Movimentar estruturas supraglóticas, que são as estruturas articulatórias, tal como língua, palato mole, úvula, epiglote. Todas essas estruturas compõem o nosso trato vocal e fazem parte desse grupo de peças articulatórias, entendeu? Articulação é movimento, elas se movimentam e aí o som passa por elas e soa de uma maneira diferente. E para fazer esse som mais assim, eleva-se o palato mole. E o que é o palato mole? É o céu da boca. Porém, o céu da boca lá atrás, nós temos a parte aqui da frente, que é chamado de palato duro, e a parte lá de trás é o palato mole. Quando nós elevamos o palato mole, nós vedamos a passagem de ar, de som, de voz pela nasofaringe, que é uma cavidade, um espaço que fica aqui atrás quando nós estamos com o palato abaixado. Tem esse espacinho para passar a voz, e aí nós temos nasalidade. Agora, quando nós elevamos o palato mole, nós fechamos, certo? E nós teremos uma voz apenas oral. A voz vai sair apenas pela boca. Portanto, perdemos a nasalidade, perdemos o brilho que nós adquirimos através da nasalidade. Ao fazer isso, então, nós temos uma voz mais opaca, mais escura, sacou? Muito louco, né, cara? Técnicas vocais é coisa
doida. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo e tem o desejo de se tornar um cantor, aprender as técnicas vocais, ou você que já é cantor e quer aprimorar as suas técnicas vocais e aprender novas, ou até mesmo você aí, ó, que é professor de canto e deseja expandir o seu conhecimento a respeito da voz do ponto de vista anatomofisiológico, saiba que você pode fazer aulas aqui com o professor, beleza? Basta entrar em contato através do número que está na descrição do vídeo. Fechou? Será que é o mesmo som? Vamos ouvir. Isso mesmo. Então é um Mi 5, Fá 5 e o Sol 5 novamente. Pera aí. Meu, não dá pra escutar com clareza, mas parece que ela estica mais, hein? Ó. Parece que ela vai pra um Si bemol. Si bemol não. Lá, ó. Ela está aqui no Sol. O que ela canta aqui, mano? Ela está aqui no Sol. Aí ela sobe para o Lá, ó. Tenho a impressão de que ocorreu isso. A mix, como eu falei, a voz tá muito lá pra trás, não tá tanto na cara. Principalmente nessas high notes. Ousada, ousada. Tá vendo, ó? E fica repetindo essas notinhas agudas bem lá atrás, tá ligado? Se você estiver ouvindo com uma aparelhagem de qualidade, headphones, você vai perceber uma voz mais assim, ó, pra trás, tá ligado? Isso aqui está soando whistle. 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 Deixa eu ver se eu consigo abrir meu pianinho aqui, ó. Escutou isso, ó? Mano, é isso mesmo. É um whistle. Se você for britânico, whistle. Se você for brasileiro, um assovio. É um registro de assovio. Veja só. Nessa hora, manos, ocorre o que nós chamamos de sinergia plena. O que significa dizer que todos os músculos estão trabalhando. Tá todo mundo colocando a mão na massa. Pra mulher é mais fácil fazer o whistle, tá? E por quê? Pra que ocorra o whistle, muita atenção agora, tá? A prega vocal vai estar muito esticada e esse sonzinho bem agudinho, ele vai sair daqui, ó, no terço posterior da glote. Vamos entender. Terço anterior, terço médio, terço posterior. Vamos dividir em 3 partes as pregas vocais. A parte aqui da frente, terço anterior. Parte do meio, terço médio, parte de trás, terço posterior. O whistle, ele vai surgir daqui, ó. Eu tô levemente soltando aqui, ó, as cartilagens aritenoideas para que surja um buraquinho. Vou colocar mais de perto. Atenção, ó. Então aqui eu estou totalmente fechado e aí, ó, conforme eu abrir, tá vendo que vai ficar um buraquinho de nada lá em cima, ó. Fechei, buraquinho de nada. Fechei, buraquinho de nada. É aqui que ocorre o whistle. E para que ele ocorra, você tem que ter um controle muito fino, mano, desses músculos aqui, que são os cricoaritenoides laterais, tá? E também dos cricoaritenoides posteriores. Por quê? A função deles é isso aqui, ó. De um é fechar a glote, que são os cricoaritenoides laterais, eles que fazem isso. Do outro é abrir a glote, que são os cricoaritenoides posteriores. E aí você tem uma disputa que você tem que abrir, mas nem tanto. Então é tipo um paradoxo. Abre, mas fecha ao mesmo tempo, tá ligado? Ou seja, é só um negocinho de nada, ó, lá em cima. E aí gera-se o whistle. Não é moleza. Porém, um fato interessante é que para as mulheres isso é mais fácil porque elas possuem uma fenda natural no terço posterior da glote. Toda mulher nasce com isso. Tem um buraquinho pequenininho lá atrás. Homens não. Então é muito mais difícil para um homem fazer esse tipo de ajuste vocal. Para a mulher já é mais fácil, mas não significa que toda mulher vai fazer.
Ok, K-Pop Demon Hunter, sensacional. Veja só, eu concluo dizendo que mano, muito interessante a proposta que essa galera da Coreia está vindo, está se mostrando. Cara, nós temos um crescimento, sim, gigante do K-pop a nível mundial. Muita gente consumindo isso, cara. BTS, Mamamoo, EXO, Stray Kids. Cara, muita coisa. Forestella, muita em hype. Nossa, eu vou falar muito, lembro o nome de mais um grupo, né, mano? É muita gente boa, muita gente boa. Você tá ligado? E são talentosos demais. Demais. O que, de certo modo, era o que nós esperávamos, porque o povo asiático são muito disciplinados. Eles estudam, eles treinam, eles se dedicam com afinco. Não é aquele pessoal mais preguiçoso, é uma questão de honra, é questão cultural. Você tá ligado? Então, mano, os doramas da vida, esses grupos de K-pop que estão emergindo, cara, são talentosíssimos. Inclusive, caso você seja fã de BTS, caso você seja um ARMY, saiba que aqui no canal do professor tem análises exclusivas do BTS. Para você ter acesso a esses vídeos, você tem que se tornar membro do meu canal. Não é só se inscrever, tá? Tem que se tornar um membro. E como que faz isso? Clica no botão Seja Membro. Se não estiver aparecendo, não entre em pânico. Na descrição do vídeo é o primeiro link. Clica lá. Agora vem a parte mais importante. Você deve selecionar o nível Padovaner Ruby. Apenas este nível e o superior, que é o Padovaner Sapphire, te darão acesso a esses vídeos. Tem vídeo toda semana aqui do BTS, firmeza? Então, meus queridos, dando continuidade aqui à minha conclusão, é sensacional, é extraordinário a forma que o K-pop está se apresentando. Te cativa, te prende. A temática que eles envolvem também, mano, pensa, é um desenho de caçadoras de demônio e que também é um musical. E essas garotas cantam. Meu, falo por mim, são assuntos que eu amo, tá ligado? Então, quem curte aí um Supernatural, tá ligado? Essas séries e filmes fictícios, ou não, de monstros e demônios. Pô, isso aqui deve ser louco pra caramba. Eu tô com muita vontade de assistir o filme, você tá ligado? Mas, veja só, essa é a minha opinião. Fui apontando pra vocês aqui as técnicas vocais que as cantoras iam utilizando. Fui mostrando pra vocês como que isso ocorria. E agora eu quero saber o que você achou da performance dessas garotas Huntrix. Qual foi a técnica vocal que mais te impressionou? Você já conhecia? Você já sabia que a voz era originada da laringe? Ela era fruto de músculos? Comenta aí. E comente também qual a próxima música pra gente analisar dessas guerreiras do K-pop. Manda aí nos comentários, beleza? Então, pra finalizarmos o vídeo aqui, vale a pena lembrar que na descrição tem o link para você se tornar membro, o telefone para agendamento de aulas, tem também os links dos meus cursos, tem meu Instagram, me segue no Instagram pra gente ficar pertinho, tá bom? O Bruno Padovani. E também tem a comunidade do WhatsApp, grupo do WhatsApp, tá tudo na descrição, fechou? Estou grato por você ter assistido esse vídeo até o final. Valeu por ter passado esse tempo aqui comigo. A gente se vê por aí, hein? Um grande abraço. Um beijo em seu coração. Fui! E aí, meu mano, clique aqui para assistir outro vídeo do professor Bruno Padovani, ou aqui.